Você já percebeu que Boruto Tio Blue Vortex talvez esteja escondendo o maior segredo de toda a franquia de Naruto bem diante dos nossos olhos? Porque o capítulo 34 não trouxe apenas uma batalha intensa, ele revelou símbolos, conexões, pistas tão absurdas que pode mudar completamente tudo aquilo que a gente acreditava sobre Boruto, Sarada, Kawaki e até sobre os próprios Shinjus. E o mais assustador, talvez o verdadeiro tema dessa obra nunca tenha sido o karma, ou os Otsutsukis, ou o destino dos personagens, mas talvez seja o Sol. Sim, você ouviu bem, o Sol. E depois que você entender todas as pistas escondidas nesse capítulo, você nunca mais vai olhar para Boruto da mesma forma como antes, porque o que aconteceu aqui foi muito maior do que apenas uma luta. Foi um aviso, mas antes da gente mergulhar nessa análise insana, eu já te peço, deixe seu like, se inscreve no canal Pausa Nerd e ativa o sininho para não perder nenhuma análise ou teoria que eu trouxe aqui no canal. E compartilha com seus amigos e deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre essa análise insana. Ou só comente Boruto Tio Blue Vortex, capítulo 34. O canal precisa muito dessa força e cada comentário de vocês ajuda demais a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui para o canal. Dito tudo isso, vambora para o vídeo? Antes de começar, eu preciso te lembrar. Se você curte conteúdo aqui no canal e quer apoiar os projetos de verdade, agora você pode se tornar membro aqui no YouTube. Os membros recebem vídeos exclusivos, conteúdos diferenciados e materiais que eu preparo com muito mais profundidade, feito especialmente para quem faz parte desse grupo mais próximo. Além disso, temos a opção de hype nos comentários. Não se esqueça de clicar, isso nos ajuda bastante. E tem mais, a gente também está com parceria ativa com a Shopee, com produtos acessíveis e condições especiais. Se você é do time que gosta de treinar, temos a opção de short de academia feminino. E para você que é fechamento, temos a opção da linha Growth disponível para você. Depois dá uma olhada nos produtos, confere lá, eles estarão aparecendo no decorrer do vídeo e também aqui na descrição do canal. Agora sim, vambora para o vídeo? O capítulo começa exatamente após o caos causado pelos Shinjus. A Vila da Folha estava completamente destruída emocionalmente. O clima era de derrota total. Sarada Uchiha estava caída, Kawaki praticamente fora de combate, e os ninjas restantes não faziam ideia de como sobreviveram àquela situação. E sinceramente, parecia impossível sair vivo dali. Só que é nesse momento que o mangá faz algo genial. Enquanto todos esperavam que a solução viesse através de algum poder absurdo, quem salva a situação é justamente alguém que ninguém imaginava, Inojin Yamanaka. E o mais interessante é que isso não aconteceu por força. Acontece por inteligência, porque desde o capítulo anterior o mangá vinha dando pequenas pistas sobre os Shinjus compartilharem uma consciência coletiva. Eles não funcionavam como criaturas independentes, todos estavam conectados mentalmente. E Inojin Yamanaka percebe tudo isso. Ele entende que não precisava derrotar cada um deles individualmente, e sim que precisava atingir a mente coletiva de cada um deles. Então ele usa sua técnica de forma extremamente estratégica. Primeiro consegue prender uma das criaturas, deduz o eu que tenha sido o Mamute principal, depois utiliza a transferência mental e invade diretamente essa consciência compartilhada. E o resultado é absurdo. Todos os Mamutes pararam ao mesmo tempo no campo de batalha. Foi um dos momentos mais inesperados de Tio Blue Vortex até agora, porque o mangá manda uma mensagem muito forte. O futuro não é alterado apenas por profecia ou poderes divinos. Ele também pode ser mudado por pessoas comuns tomando decisões inteligentes. E isso conversa diretamente com o que o tema do capítulo nos traz, as previsões do futuro de Kashinkos, porque até aquele momento todos estavam depositando esperança nas visões do futuro. Só que existe um problema gigantesco em tudo isso. Toda vez que alguém sabe do futuro, esse futuro começa a mudar. Ou seja, tentar impedir uma tragédia pode acabar criando outra muito maior. O próprio Inojin Yamanaka acaba entendendo tudo isso. E no final, ele percebe que não podia depender apenas das visões de Kashinkos, precisava agir por conta própria. Mas existe um preço gigantesco em tudo isso. Sempre existe um preço. Para destruir completamente os Mamutes, Inojin Yamanaka usa o reflexo da habilidade de Daemon, e isso faz com que os olhos das criaturas sejam destruídos, mas em troca, os próprios olhos de Inojin também sofrem o mesmo dano. Essa cena foi extremamente pesada, porque mostra alguém literalmente sacrificando parte de si mesmo para salvar os outros, os seus amigos no campo de batalha. E esse detalhe se conecta perfeitamente com outro personagem do capítulo, Sarada Uchiha. Enquanto a Vila da Folha ainda tentava entender tudo o que aconteceu, Boruto Uzumaki partia sozinho para um lugar extremamente perigoso, o esconderijo do 10 Caudas.
E aqui começa uma das partes mais tensas do capítulo, porque Boruto Uzumaki estava carregando a alma espinhosa de Bug, obtida após derrotar Mamushi. Só que esse fruto possuía uma limitação aterrorizante. Ele começava a apodrecer após alguns minutos se passarem. E isso significa algo muito pior do que parece. Se o fruto desaparecer, a pessoa que estava presa à árvore também desaparece. Ou seja, Boruto Uzumaki estava correndo contra o tempo para salvar Bug. Mas havia um outro problema. Code já estava esperando por ele. E sinceramente, a presença de Code nesse capítulo é assustadora. Porque ele não aparece desesperado, não aparece impulsivo, não aparece arrogante como antes. Ele aparece frio, calculista, quase como alguém que finalmente entendeu como agir. E o esconderijo do 10 Caudas era um local perfeito para uma emboscada. Pouquíssimas pessoas conseguiram entrar naquele lugar, e Code sabia exatamente disso muito bem. Boruto também sabia, ele entendia que um confronto era inevitável, só que aqui entra um detalhe extremamente importante revelado pelas visões futuras de Kashinkuji. Code não consegue derrotar Boruto Uzumaki nessa batalha. E isso muda completamente o rumo da história, porque ao perceber que talvez não consiga vencer Boruto diretamente, Code começa a pensar em outra alternativa. E qual seria essa outra alternativa? Sarada Uchiha. E aqui o capítulo fica simplesmente assustador, porque Sarada Uchiha deixou de ser apenas uma aliada, ela se tornou o ponto fraco emocionalmente de Boruto Uzumaki. Code percebe tudo isso, e talvez seja exatamente por isso que as previsões mostram ele perseguindo Sarada Uchiha no futuro. Não porque ela seja tão mais fraca assim, mas porque ela é importante demais para Boruto Uzumaki, e isso deixa o futuro completamente sombrio. Agora imagina a pressão que Boruto Uzumaki carrega nesse momento. Ele precisa salvar Bug, precisa impedir Code, precisa proteger Sarada Uchiha e ainda carrega o medo constante de perder Sasuke Uchiha, seu mestre. Tudo isso ao mesmo tempo. E é justamente aí que o capítulo desacelera, para entregar uma das cenas mais emocionantes de Two Blue Vortex. Mas antes deixa eu fazer uma observação. Pois se Kashinkuji já sabia que Code estaria esperando por Boruto Uzumaki levar a alma espinhosa para Bug, então Kashinkuji já estava o tempo inteiro manipulando a destruição de Inojin, porque ele sabia que Himawari Uzumaki iria curá-lo no final desse capítulo. Deixe sua teoria aqui nos comentários, gostaria muito de saber o que vocês pensam. Continuando, Sarada Uchiha acorda no hospital, só que existe um detalhe devastador. A visão dela piorou drasticamente após a utilização do Mangekyou Sharingan repetidas vezes no campo de batalha. E todo fã de Naruto sabe o que isso significa. O Mangekyou Sharingan sempre cobrou um preço cruel. Quanto mais o usuário utiliza esse poder, mais próximo fica da escuridão total. Foi assim com Itachi, foi assim com Sasuke, e agora Sarada Uchiha começa a trilhar o mesmo caminho. Mas o que torna essa cena tão poderosa é a nossa enfermeira Sakura Uchiha, porque médica é sim a Himawari Uzumaki. Porque diferente do que muita gente esperava, Sakura não tenta impedir Sarada Uchiha de lutar, ela entende a sua filha. Ela percebe o tamanho da determinação que Sarada Uchiha está carregando dentro dela nesse momento. Sarada não quer poder por orgulho, ela não quer lutar por vingança, ela quer ajudar Boruto Uzumaki, seu grande amor, ela quer proteger quem ela ama, ela quer impedir que tudo desmorone. E Sakura reconhece isso, Sakura reconhece sua determinação. Essa cena é linda porque mostra o amadurecimento completo de duas personagens. Sakura deixa de agir apenas como uma mãe super protetora e passa a enxergar Sarada Uchiha como uma Kunoichi de verdade. Vale ressaltar que é sempre muito boa a participação de Sakura Uchiha no mangá. Enquanto Sarada finalmente entende o peso das escolhas que está fazendo, e sinceramente, esse momento pode ter sido um dos mais emocionantes da personagem de toda a franquia, mas o capítulo ainda guardava algo maior, muito maior, porque finalmente chegamos ao confronto entre Boruto Uzumaki e Code. E aqui, Two Blue Vortex mostra o quanto Boruto evoluiu absurdamente. Antes mesmo dele se aproximar, Boruto já ativa o Uzuriku Rasengan. E quando Code percebe isso, ele imediatamente muda sua postura, porque o Uzuriku não é uma técnica comum. Ele injeta uma rotação permanente no alvo, destruindo completamente o equilíbrio físico da pessoa. É praticamente uma sentença de morte para quem recebe esse golpe. Um único toque pode acabar com a luta imediatamente, e Code sabe disso muito bem, por isso ele evita o confronto direto. Boruto tenta provocar, tenta prender Code ali, tenta fazer ele perder a calma, mas Code surpreende, ele simplesmente vai embora.
calmo, sem cair nas provocações. E essa talvez seja a parte mais perigosa do personagem, porque um Code emocional era imprevisível, mas um Code frio pode ser muito letal. Só que então acontece a tragédia. A alma espinhosa começa a apodrecer, e Boruto Uzumaki percebe imediatamente o que aquilo significa. Bug estava desaparecendo. A cena é silenciosa, mas extremamente pesada emocionalmente falando, porque naquele instante Boruto provavelmente lembrou de Sasuke Uchiha, seu mentor, preso naquela árvore, e entendeu uma coisa aterrorizante. Mesmo derrotando os Shinjus, talvez isso não seja o suficiente para salvar as pessoas que ele tanto ama, porque basta um atraso, uma distração, um erro e tudo pode acabar. Ou seja, o futuro de Sasuke Uchiha continua em perigo absoluto. Mas agora chegamos na parte mais insana desse capítulo, os símbolos solares. Sim, o mangá está praticamente gritando com as referências do sol, e talvez essa seja a maior pista escondida de toda a obra. Boruto Uzumaki utiliza um novo símbolo metálico que chama muita atenção. Um círculo atravessado por uma cruz, e muitos fãs percebem algo impressionante. Esse símbolo é extremamente parecido com a antiga cruz solar, um símbolo ligado ao Sol, à energia divina e ao equilíbrio do universo em diversas culturas antigas. E isso não parece coincidência, porque Boruto Uzumaki sempre esteve ligado a imagens solares. Os acessórios dele possuem formas solares, os padrões das roupas lembram símbolos luminosos, e até a sua trajetória lembra alguém destinado a iluminar o mundo. Mas não para por aí, porque Sarada Uchiha também possui conexões fortíssimas com o Sol. O desenho do Mangekyou Sharingan dela lembra símbolos associados à deusa Amaterasu, e isso é gigantesco, porque o Amaterasu é literalmente uma divindade solar na mitologia japonesa, ou seja, Sarada Uchiha carrega simbolicamente os olhos do sol. E quando olhamos para Kawaki, a situação fica ainda mais estranha, porque o Kokugan também possui padrões semelhantes aos antigos símbolos solares. E talvez, eu disse, talvez o mangá esteja tentando mostrar algo muito maior. Talvez Boruto, Sarada e Kawaki representam diferentes formas da mesma energia: luz, evolução e transformação. Mas o mais assustador é que os próprios Shinjus também possuem conexões com o Sol. Os símbolos presentes em Jura lembram antigos mandalas relacionados ao universo e à energia divina. Ou seja, humanos e Shinjus talvez estejam buscando exatamente o mesmo objetivo, só que de maneiras diferentes. E isso muda completamente nossa visão da história, porque talvez essa guerra nunca tenha sido apenas entre bem e mal. Talvez todos estejam tentando alcançar algum tipo de evolução suprema, uma verdade absoluta, e o Sol seria o símbolo central de tudo isso. Para e pensa comigo. Boruto é constantemente associado ao Sol. Sarada possui os olhos ligados ao Sol. Kawaki possui um poder visual parecido com os símbolos solares. E os Shinjus também carregam referências cósmicas. Isso não parece construção aleatória, parece preparação. Preparação para uma revelação gigantesca que está para vir. E talvez, eu disse talvez, o mais assustador de tudo isso seja perceber que o mangá está construindo isso silenciosamente desde o começo. Enquanto a maioria das pessoas focam apenas nas batalhas, os símbolos estavam sendo colocados diante dos nossos olhos o tempo inteiro. E sinceramente, se essa teoria estiver correta, Boruto Uzumaki pode estar caminhando para algo muito maior do que Naruto jamais enfrentou. Não apenas numa guerra, mas numa disputa sobre o futuro da própria humanidade. O capítulo 34 de Boruto Two Blue Vortex termina deixando um clima extremamente pesado, Bug desaparecendo, Code livre, Sarada Uchiha sofrendo as consequências do próprio poder e Sasuke ainda em perigo absoluto. Mas, ao mesmo tempo, o mangá deixa a pista de que algo colossal está se aproximando, e talvez essa seja a calmaria antes da tempestade. E talvez a resposta para tudo isso esteja justamente nesse símbolo solar espalhado por toda a obra. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Boruto Uzumaki realmente representa o Sol dessa nova geração? E será que Sarada Uchiha está destinada a despertar um poder ainda mais absurdo no futuro? Deixe sua teoria aqui nos comentários, vamos conversar sobre tudo isso.
E se você curte essa análise insana, já deixa seu like, se inscreve no canal Pausa Nerd e ativa o sininho, porque tem muito mais conteúdo insano vindo por aí. Agora, se você quer apoiar o canal além do seu like e sua inscrição, existe a opção de se tornar membro aqui no YouTube. Os membros recebem conteúdos exclusivos, vídeos especiais e materiais que eu preparo com ainda mais cuidado realmente para quem faz parte desse projeto. E não se esqueça de conferir os produtos que aparecem no decorrer do vídeo. A gente já está com parceria ativa na Shopee, com produtos a preços acessíveis. Tem short de academia feminina e também tem produtos da linha Growth disponível para quem quer manter o shape. Além de aproveitar os melhores produtos do mercado, você ainda fortalece o canal. Além disso, temos a opção de hype nos comentários. Não se esqueça de clicar, isso nos ajuda bastante. E compartilhe com seus amigos. Inclusive, tem outro vídeo incrível aparecendo agora mesmo na sua tela que com certeza você vai gostar. Clica nele. A gente se vê no próximo vídeo. Estamos juntos, galera. Fui!